Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este Fora da Política não há salvação vai tratar do PL do estupro, que os seus defensores talvez chamariam de PL do aborto, mas que na realidade acabou se tornando, pelo menos na maneira como em grande medida a opinião pública lidou com ele e o denominou como PL do estupro ou PL do estuprador. E por que isso? Porque é um projeto de lei proposto pelo deputado Sóstenes Cavalcante, que é um deputado do PL do Rio de Janeiro, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, no estado do Rio de Janeiro. É também um homem muito vinculado ao pastor Silas Malafaia, é um membro da igreja de Silas Malafaia, foi inclusive um líder da bancada evangélica na Câmara dos Deputados e é o principal propositor, embora não o único propositor, desse projeto de lei. Além, claro, dos propositores, e há ali uma longa lista de propositores, nós temos também, claro, que lembrar o nome daqueles, não vou falar todos aqui, mas eu vou depois deixar na descrição desse episódio, para as pessoas que quiserem ver, tanto dos propositores como daqueles que defenderam a urgência na votação desse projeto. E é importante chamar a atenção para a questão da urgência, por quê? Porque quando você tem a tramitação em regime de urgência de um projeto de lei, ele deixa as comissões, ele sai de um processo de deliberação, de debate mais aprofundado, que permite um acompanhamento com mais atenção, com mais cuidado, não só por parte da sociedade civil, mas também mesmo dos representantes dentro do Congresso Nacional, e ele vai diretamente para a votação em plenário. É claro que agora, depois de uma grande reação que se montou, houve um certo recuo por parte, primeiro, do presidente da Casa, Arthur Lira, que foi quem favoreceu a colocação desse projeto em regime de urgência, já que ele está ali tentando fazer média com os setores mais reacionários dentro do Congresso, com a bancada evangélica, mas com toda essa extrema-direita localizada dentro do Congresso, com vistas a tentar fazer o seu sucessor na presidência da Casa, e o próprio Arthur Lira, que também virou alvo de todos esses protestos, as críticas que se fizeram ao projeto de lei do estupro, o Arthur Lira ele acabou recuando, falou que é melhor discutir isso com mais calma, vai deixar para depois das eleições, né? Depois o Sóstenes Cavalcante falou que não é bem assim, que vai discutir antes, que de jeito algum recuou, inclusive que, se for preciso, vão colocar em votação um outro projeto altamente nefasto, que é o Estatuto do Nascituro, e que torna a coisa talvez ainda pior do que esse projeto de lei que estava ali, mas é uma coisa que a gente depois pode discutir aqui. O fato é, nós temos mais uma investida dos setores de extrema-direita no âmbito da representação política, no caso aí no âmbito do Congresso Nacional, ou mais especificamente na Câmara dos Deputados, mais uma investida da extrema-direita na agenda nacional, e nesse caso em alguma coisa que alguns chamam aí de agenda de costumes, mas nós estamos falando na realidade de direitos fundamentais. Não é só uma questão de costumes, é uma questão de direitos humanos, de direitos fundamentais, direitos reprodutivos, de direitos das mulheres e mesmo de direitos de crianças e adolescentes que são vítimas preferenciais do crime do estupro e muitas vezes aliás, não só muitas vezes, na maior parte das vezes, dentro de suas residências, o que torna esse assunto de uma gravidade imensa e o que explica, inclusive, a imensa reação que nós vimos na sociedade, em setores da mídia, inclusive, com relação a esse projeto nefando que foi proposto pelo Sóstenes Cavalcante, mas, repito, não só ele. E a questão aqui é, portanto, tentar entender qual é o lugar desse projeto de lei no âmbito dessas investidas que a extrema-direita, hoje muito mais poderosa no Congresso Nacional, já que ampliando a sua bancada, inclusive em relação ao período anterior, que coincidiu com o governo Bolsonaro, essa legislatura tem ali um setor ultra-reacionário maior, mais articulado, mais poderoso dentro do Congresso até do que era antes, e até isso gera muitas vezes um certo paradoxo, de que durante o governo Lula parece que essas pautas estão entrando mais em discussão na Câmara e no Senado do que entravam no quadriênio anterior, justamente porque você não tinha uma bancada tão forte, tão poderosa desses segmentos ali dentro. Enfim, qual é o lugar desse projeto dentro dessas investidas, dentro de uma estratégia maior da extrema-direita de fazer avançar a sua pauta no Brasil?
Bem, para poder entender essas questões, eu tenho aqui uma convidada especialíssima para tratar desse tema, que é a Jaqueline Pitangui. A Jaqueline Pitangui, ela é socióloga, né? Ela é, ou foi, melhor dizendo, né, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o CNDM, no período entre 1986 e 1989, justamente o período que coincidiu com a Assembleia Nacional Constituinte. Por isso mesmo, ela foi ali uma das pessoas que protagonizou a inscrição de direitos das mulheres na Constituição Brasileira de 1988, naquilo que ficou depois conhecido ali como o lobby do batom, né, e isso foi muito importante na elaboração daquele texto. Foi professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, da Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, e fundou a ONG Sépia, né, que é uma organização que já tem 34 anos, né, tremendamente ativa, e a Sépia significa cidadania, estudo, pesquisa, informação e ação. Né? Esse é o significado da sigla aí da Sépia. Além disso, ela é também membro do conselho editorial da revista Health and Human Rights, né, ou Saúde e Direitos Humanos, da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard. Né? Enfim, eu quero aí, sem mais delongas, deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui para falar dela. Ela é também pesquisadora, colaboradora do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, da Universidade de São Paulo, IEA da USP, enfim. E aí, agora sim, sem maiores delongas, eu quero aqui primeiro agradecer a Jaqueline por ter aceito esse convite, topado fazer essa conversa, quero lhe dar as boas-vindas e começo justamente com a pergunta aí que eu, de certa maneira, já coloquei no final da minha introdução. Jaqueline, qual é o lugar que tem esse projeto de lei nesse contexto mais amplo, né, nesse processo que nós temos visto aí de avanço da extrema-direita, dessa extrema-direita muitas vezes de fundo religioso, fundamentalista religiosa, né, que vem atuante no Brasil nesses últimos anos? Por favor. Eu queria primeiro agradecer o convite para estar aqui, para conversar com você. Estou muito contente por essa oportunidade e agradecer a forma como você me introduziu. Na realidade, eu diria que o que nós estamos assistindo agora com esse PL é um ponto de inflexão, mas não é um ponto fora da curva. E o que eu quero dizer com isso? Compreender esse PL e compreender por que esse PL foi colocado em regime de urgência é um pouco compreender essa coreografia das forças políticas atuais no Brasil, e é uma coreografia muito perversa. Na realidade, nós estamos assistindo aqui a estratégias muito organizadas, a estratégias muito bem-sucedidas de avanço da extrema-direita, e um avanço da extrema-direita ancorada não apenas em interesses materiais, mas também com uma base político-religiosa fundamental. E por isso é que eu acho que, ao falar sobre esse PL, nós não podemos deixar de mencionar, por exemplo, o que acaba de ser discutido no Congresso Nacional em termos de políticas de drogas. Nós não podemos deixar de falar de uma aberração chamada castração química de estupradores. Nós não podemos deixar de falar de que a proposta de que clubes de tiro ficassem pelo menos 200 metros longe de escolas foi rejeitada. Então, eu fico, Cláudio, me perguntando o que está sendo armado no Brasil, o que vem por aí. Porque a gente sabe perfeitamente que os direitos eles se inscrevem com a tinta da luta política. Não há outra forma de escrever direitos, ou de apagar direitos, ou de uma certa forma, relativizar direitos. E eu sinto que há um avanço constante dessas forças extremistas, muitas delas falando em nome de Deus, o que acrescenta, então, aí uma suposta legitimidade à sua fala, e um certo constrangimento, um certo silêncio
das outras forças políticas. E eu aqui não estou fazendo necessariamente um corte rígido ideológico, esquerda-direita, mas um corte mais abrangente entre democracia e quase, eu diria, civilidade e o que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. Então, eu faço digamos assim, essas considerações, porque eu acho que é nesse âmbito que nós precisamos entender a que ponto a dignidade humana, a saúde e o direito à vida de mulheres e meninas virou moeda de troca. Esse PL não tem nada a ver com saúde das mulheres. Não tem nada a ver com direitos humanos. Esse PL é uma moeda de troca. Aliás, o deputado Cavalcante Sóstenes, ele colocou isso sem nenhum pudor, né? Ele colocou claramente que ele estava apresentando a esse projeto porque ele queria ver até que ponto, né, o presidente Lula iria, eu não sei as palavras, nem pretendo aqui citar, mas até que ponto o presidente Lula iria, não sei, honrar o seu compromisso com os evangélicos. Ele disse que estava testando o presidente Ah, Lula, né, na sua lealdade aos evangélicos, tanto que o presidente Lula, numa entrevista que deu à Rádio CBN, respondeu: olha, quem tem que ser testado é ele, não eu. Exatamente, de alguma exatamente. maneira, devolveu isso. Ele estava testando com o quê? Com a saúde e o direito à vida e à dignidade humana das mulheres e meninas brasileiras. Você testa com isso. É uma moeda de troca. E quando o presidente da casa, deputado Arthur Lira, coloca em votação em regime de urgência em 23 segundos, apesar de que, eu acho que isso é importante ficar claro, o presidente do Congresso recebeu inúmeras manifestações, inclusive minha, solicitando que, dada a gravidade da matéria, não pautasse em regime de urgência. Isso antes. E o Colégio de Líderes recebeu inúmeras solicitações, inúmeras, de diferentes setores da sociedade, pedindo isso. Não coloque esse PL em regime de urgência. É por demais grave. É necessário discutir amplamente. Então, quando o presidente da casa simplesmente ignora a todas essas solicitações de cidadãos e cidadãs brasileiros e coloca em regime de urgência em 23 segundos, é também porque era uma moeda de troca. Era uma moeda de troca, já estava definido. Moeda de troca para quê? Para as próximas eleições, né, para ter o apoio da extrema-direita nas próximas eleições para o Congresso Nacional, para a presidência da casa, e como temos eleições municipais aí, né, às vésperas, também é uma moeda de troca para as eleições municipais. Então, eu acho que fica aí evidente, né, essa coreografia perversa a que eu me referia e a menos-valia ainda persistente de mulheres e meninas no cenário político brasileiro. E essa menos-valia, ela é secular, né? Basta lembrar que até a reforma do Código Civil, que vai ser posterior à Constituição de 1988, o país era regido pelo Código Civil de 1916, que é um código absolutamente patriarcal. Então, o que nós temos aqui, de novo, nesse PL, é a questão da força, da persistência do patriarcalismo, da menos-valia de mulheres na sua diversidade e das consequências da absoluta falta de responsabilidade para com as consequências a nível de saúde, dignidade e vida de mulheres e meninas que esse PL vai trazer.
Eu me pergunto, então, como é que nós chegamos aí? Eu acho que essa é a pergunta que nós precisamos fazer agora. Porque nós chegamos aí, nós chegamos numa política de drogas absolutamente na contramão de tudo que tem havido em termos de evidências, né? De que essa guerra ao usuário não funciona. Não cabe nem aqui repetir o que acontece quando você bota um jovem negro de 16, 18 anos num presídio, né? Nos presídios brasileiros, mas avança. Então, aí eu quero também tocar um outro ponto, que é, cadê as forças? Cadê o outro lado? Porque uma coreografia é um balé, cadê o outro lado? O que o outro lado está fazendo? E o outro lado não é um partido político de chamada esquerda. O outro lado são as forças democráticas desse Congresso Nacional, que podem, inclusive, estar dentro dos evangélicos, como está, né? Há vários evangélicos, deputados, deputadas, totalmente contrários ao que vem acontecendo, mas não tem poder de fala, né? Quem fala pelos evangélicos do Brasil é o Sóstenes? É o Malafaia? Como é que as pessoas podem se outorgar o direito de falar por, não sei, milhões de homens e mulheres? Então, quando você se atribui à bancada evangélica, não é verdade, né? Você está aí utilizando um artifício político que multiplica as tuas vozes. E, ao mesmo tempo, você tem um Congresso que é repartido hoje entre bancadas. É bancada do agro, bancada da bala, né? Agora, não há uma bancada das mulheres. Hoje há uma bancada de mulheres. Não como na época da Constituinte, que nós tínhamos um grupo de deputadas que estava realmente comprometida com a Carta das Mulheres Brasileiras ao Congresso Constituinte, com o que as mulheres, na sua diversidade, traziam e que passavam por cima, frequentemente, do que o partido político colocava para abraçar essa causa. Hoje nós temos uma bancada de mulheres, algumas das quais apoiam esse PL. Duas mulheres dessa bancada votaram contra um projeto básico de equiparação salarial entre homens e mulheres. Então, eu acho que temos que começar a destruir um pouco essa questão de bancadas. Ver até que ponto as evangélicas e os evangélicos que foram eleitos para um Congresso Nacional de um país laico vão continuar como parte dessa chamada bancada, que apresenta um PL que fere direitos que eles e elas assumem, que eles e elas respeitam. Então, é preciso desmontar isso, né? E, por outro lado, o que me preocupa imensamente é o constrangimento, não sei, o silêncio desses setores democráticos, inclusive setores da chamada esquerda, diante do avanço dessas forças, porque quando, por exemplo, o líder do governo na Câmara coloca que o aborto não é uma questão do executivo, bom, eu fiquei pasma. Como não é uma questão do executivo, se é uma questão de saúde pública? A saúde reprodutiva e sexual de mulheres, homens, meninas, é uma questão de políticas públicas, políticas de saúde. Isso tem a ver com o quê? Com o executivo. Programas de saúde têm a ver com o quê? Com o SUS. Atenção a vítimas de violência sexual, na maior parte da população que não procura os serviços privados, é feita onde? É feita no SUS através de quê? De políticas públicas. Saúde reprodutiva também tem a ver
com gestação, com parto. Isso é aonde? Então, assim, o executivo tem a ver só com uma partezinha da vida reprodutiva das mulheres, mas com a outra não. Aí fica difícil, né? Fica difícil e eu acho que o momento é muito grave, que não comporta nenhum tipo de deslize, nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de temor de enfrentar, né? Porque há muita coragem do outro lado, há muita audácia, há muita audácia. Eles são audazes, eles gritam, eles falam alto, eles empurram as portas. É claro que há um limite, há uma linha vermelha que a gente não cruza, né? Da ética, da civilidade, não se trata disso, mas se trata de parar de ter medo. E nesse caso, parece que o governo ficou realmente amedrontado, né? O governo parece que vem sofrendo, parece não, ele vem sofrendo uma série de reveses ali no Congresso, não vou nem dizer derrotas, porque em alguns casos não chegam a ser derrotas, mas dificuldade de fazer avançar a sua própria agenda, né? Medida provisória que é devolvida, medida provisória que é derrubada, veto que não é mantido e por aí vai. E parecia um pouco aquela história do cachorro que foi mordido por cobra e tem medo de salsicha, né? O governo, né, acabou logo na semana subsequente à devolução de uma medida provisória relativa à desoneração, tendo esse baita abacaxi na mão e parece que todo mundo resolveu tirar o time de campo, né? O próprio presidente estava fora do Brasil, em vez de se posicionar logo, falou que precisava voltar ao Brasil para tomar pé da situação, mas hoje a informação é acessível mesmo que você esteja do outro lado do mundo, ainda por cima sendo presidente da República, né? Essa fala do líder do governo na Câmara, né? Que também foi uma fala lamentável, líder do governo no Congresso, o senador Jacques Wagner também teve uma fala ali ambivalente sobre isso. Depois que viram que a sociedade reagiu e que aquilo virou uma questão na opinião pública bastante desfavorável aos propositores do PL, aí o governo resolveu se mexer, ou seja, ele acabou se tornando caudatário, né, do movimento que veio da sociedade. Exatamente, eu acho que você tocou num ponto fundamental, que é a questão do mérito, né? Não pelo mérito do projeto, mas pela reação que o projeto provocou, é que houve, então, uma resposta. Não é possível ser assim, né? Então, eu acho que é necessário agora que o que é de mérito desse projeto seja veementemente recusado, não pela reação, mas pelo mérito. O que esse projeto significa para um governo democrático, para um governo que não é um governo machista, misógino, autoritário, que não se pretende ser. Então, não é preciso esperar a reação, porque há no mérito em si do projeto suficiente matéria para que o governo reaja, e reaja veementemente. Essa veemência está faltando. E essa veemência eu acho que lhe foi dada agora pela reação. A reação da sociedade na sua imensa diversidade. Imensa diversidade. Homens, mulheres, populações LGBTQ+, mulheres brancas, mulheres negras, os mais diversos segmentos da sociedade se pronunciaram diante do horror. E eu acho que isso, de uma certa forma, tem que fortalecer o governo para que ele se pronuncie com veemência diante dos horrores. Não é possível ficar constrangido e calado, não é mais possível. Porque quando você fica constrangida e calada, o outro lado avança, né? Eu estou assistindo agora a um documentário sobre o avanço do nazismo, não sei se você está vendo. Como é que chama ele? Até bom para ficar de dica aqui para quem Eu sou péssima ouviu para nome, assistir mas no Netflix, na e Netflix. pega desde o Tratado de Versailles, da humilhação da Alemanha, né? Do surgimento do Hitler, né?
quem era o Hitler na infância, é bem interessante. E como que o silêncio do outro lado é que permitiu que o horror do nazismo fosse crescendo, né? E eu não estou fazendo absolutamente uma comparação, mesmo porque a história é datada, né? Mas há alguns elementos que são fundamentais, e o silêncio e o constrangimento, quando do outro lado você tem a presença forte, marcante, não é bom, não é bom. Desequilibra essa coreografia, né? E eu acho que agora é possível que haja um maior equilíbrio. E um outro ponto que eu acho também que é muito importante a gente pensar no avanço dessas forças extremistas, que se calcam também no uso da religião, um uso que muitas pessoas religiosas têm pudor em fazer, né? Justamente porque respeitam a Deus, respeitam a Cristo, a religião que qualquer que seja, mas esse uso assim muito banal da religião, eu acho que tem sido também uma estratégia muito bem sucedida no sentido de construir na sociedade brasileira um medo coletivo. Medo de quê? Há muitos anos, desde o governo anterior e desde antes do governo anterior, que vem sendo construído esse medo difuso, coletivo. É medo de quê? É medo de que o menino vai virar menina na escola. Vai na escola e olha que horror, no sentido de um pai, uma mãe, fala assim, não, mas agora meu filho, na hora que ele for para a escola, ele vira menina, a menina vira menino. Tem um medo terrível de uma coisa que eles chamam de ideologia de gênero, que eu não sei o que é, né? Ninguém do nosso campo de teoria política, de sociologia, sabe o que é isso, de ideologia de gênero. Sabemos o que é gênero, né? Que é um conceito que está presente em todos os documentos da ONU, mas hoje é proibido usar o conceito de gênero nos currículos escolares, né? Por quê? Porque construíram o medo, conseguiram demonizar, retiraram esse conceito do léxico, da gramática, da sociologia, da ciência política, e julgaram num lugar que é um lugar muito assustador para a população em geral. Há também o medo da quebra dos valores da civilização cristã ocidental. Olha que horror, medo horroroso, né? Há, então, um medo difuso que vai se instaurando pela sociedade, o medo do comunismo e a destruição das famílias, dos valores familiares. É disso também que se insere esse PL, da condenação das meninas e mulheres, né, que, tendo sido estupradas, levam o abortamento a depois de 22 semanas. Então, isso cria uma disfunção cognitiva geral, através dos fake news, das redes sociais. Então, há um outro componente na política, né? E esse componente é fortíssimo e é muito bem utilizado pela extrema-direita. E está presente, eu tenho certeza que está presente também nas pessoas que vão apoiar esse PL. Porque, no fundo, você constrói categorias políticas de acusação. Que categorias políticas de acusação são essas? As feministas são claramente uma categoria política de acusação hoje para esses setores. Toda a população LGBTQ+, categoria política de acusação. Movimentos antirracistas, movimentos negros, indígenas, categorias políticas de acusação. Estão fora da ordem, não é verdade? Dessa ordem que eles, então, trazem a segurança de que essa ordem vai ser mantida. Que essa ordem vai ser mantida. Eu acho isso de um poder enorme. Como instrumento de
estratégia política, né? Como uma estratégia política, eu acho assim muito bem sucedida. Muito bem sucedida. No momento que você cria essa disfunção cognitiva e que você trabalha com a questão do medo, um medo difuso, mas que é um medo que abala valores assim, alicerces quase da população, você também identifica da onde está o perigo, quem são as categorias perigosas, e você traz para você a segurança. Eu defendo a família, em nome de Deus. Eu defendo a civilização cristã ocidental. Eu defendo a propriedade privada. Eu defendo a liberdade através das armas. Então, eu acho que é um emaranhado muito complicado. Não sei se eu estou, enfim, trazendo muitas coisas, mas eu só consigo ver esse PL no bojo disso tudo. Quer dizer, ele está dentro de um contexto, né? Ele não pode ser pensado isoladamente. Agora, eu ia te perguntar uma coisa, Jaqueline. Me parece que essa reação toda que houve da sociedade a esse projeto, até pelo absurdo que ele representa, nos seus vários níveis, né? Desde aquela questão pura e simples de você, na realidade, condenar quem é vítima de um estupro a ter que carregar uma gestação completamente indesejada e que é ela própria já uma violação a mais dessa pessoa, como também pelo fato de que você tinha ali um requinte de crueldade no âmbito desse projeto, ou tem ainda, né, porque está lá, que é o fato de você não só condenar criminalmente, equiparando ao homicídio a realização do aborto após 22 semanas, mas você ainda tornar esse crime mais grave do ponto de vista da penalização que ele pode vir a receber do que o próprio estupro, o que é uma loucura completa. Né? Aí tanto que depois, né, diante dessa crítica, o Sóstenes Cavalcante, propositor aí do projeto, principal propositor, insisto, mas não único, né, veio a público dizer, não, então se for por isso a gente aumenta também a pena do estuprador, como se o problema fosse esse, né, só. Isso só mostra o grau, assim, aberrante ainda maior de perversidade que tem ali. Mas o que eu ia te colocar é o seguinte, será que esse projeto, pela reação que gerou, ele não acabou se revelando para esses setores um tiro pela culatra? Né? Ou, Eu como alguns acho, disseram, um tiro no pé. Ele até não ocasionou a oportunidade de você ter, eventualmente, um debate mais maduro sobre a questão do aborto do que a gente vinha tendo até então? eu acho que sim, porque o lado de cá, nós, fora do Congresso Nacional, berramos. Então, houve também da nossa parte uma reação à altura. Houve um escarcéu nas ruas, nas redes sociais, uma indignação pública geral. E aí, peraí, esse pessoal também está gritando? Quem grita somos nós só, não é verdade? A indignação não é só nossa. Não sei se você já assistiu no TV Legislativa uma sessão. É lamentável, mas as pessoas desse lado, elas são possuídas de uma indignação permanente, através da qual elas gritam muitas coisas sem sentido para as redes sociais. Então, o que houve agora foi o seguinte: escuta, existe reação nesse país. Cuidado, né? Existe reação. A reação vem desde um órgão técnico, como a OAB, ou a Academia Brasileira de Ciências, até um grupo de mulheres, né, da periferia de não sei da onde. A sociedade como um todo, na sua diversidade, está se pronunciando. Então, nesse sentido, eu acho que sim, foi um tiro no pé, né? Agora, a gente não pode parar de berrar, parar de dizer essas coisas que estão acontecendo aí, está tudo errado, não pode acontecer assim. Né? Não pode acontecer assim. Essa chamada pauta de moral e costumes, ela não pode ser moeda de troca. Então, tá bom, eu abro mão aqui, deixa eu botar na prisão os meninos aí de 17, 18 anos, jovens negros de periferia, porque estavam com um pouquinho de maconha. Vamos botar 20 anos aqui para a menina de 13 anos estuprada pelo pai. Passa, por favor, a reforma tributária. Não é possível. Não é possível mais continuar esse jogo, né? Esse jogo.
E é muito importante, pouco antes de falar com você, eu recebi um meme que eu gostei muito. Tem aí, né, o Congresso Nacional, aquele desenho lindo do Niemeyer, as duas cúpulas, as duas torres. Tem duas figurinhas do lado de fora, e um vira para o outro e disse assim: eu ouvi dizer que vai virar um templo. Ah, eu recebi esse mesmo meme. Você É recebeu? muito bom, é muito bom. É ótimo, né? É ótimo. A gente não pode deixar virar um templo. Não pode deixar virar um templo. Nós temos que agora nos guiar pelos, digamos assim, padrões básicos de separação entre Estado e Igreja. E há muito, quando houve aquela ocupação que os talibãs retomaram, né? O Afeganistão e o exército americano deu aquela escapada. Eu escrevi Desordenada, né? uma escapada Confusa, né? Até gente caindo do confusa, avião tinha. Uma loucura. envergonhada, uma coisa horrorosa. Eu escrevi um artigo: Talibã, o Afeganistão pode ser aqui, porque já naquela época nós estávamos percebendo o avanço dessas pautas. E o sentido de que o Afeganistão pode ser aqui é justamente o sentido do domínio da religião, qualquer que seja, através de uma leitura, porque você tem leituras, né? Você tem uma leitura da Bíblia, você tem leituras do Evangelho, então você tem agora uma leitura extremamente, digamos assim, conservadora, né, de textos sagrados aqui no Brasil, como também os talibãs fazem, né, do Alcorão. E quem são as principais vítimas aqui ou lá? São as mulheres. São as mulheres e as meninas, sempre, sempre. Então, há muitos paralelos em termos de perdas de direitos, perda de cidadania plena de mulheres e meninas, à medida que a religião, qualquer que seja, ocupa o espaço laico do poder. O poder tem que ser laico. Tem que ser laico, primeiro, para permitir a liberdade religiosa, porque o Estado teocrático não permite a liberdade religiosa. E segundo, porque Estado teocrático tem como principal objetivo, porque as religiões são patriarcais, todas elas, a destruição de direitos das mulheres. Então, eu acho que é importante que as mulheres evangélicas, as mulheres católicas, porque não vamos botar a culpa só nas igrejas evangélicas. A Confederação Nacional dos Bispos também se pronunciou. Para mim, Favoravelmente ao projeto, né? é favorável ao projeto. Então, nós temos aí quase que uma, 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 uma coreografia religiosa cristã, né? Não sei judaica, não vou colocar o judaísmo aí, mas a partir da Bíblia, a partir do Evangelho, que condena as mulheres. Então é muito importante, não sei, sentir que você pode ter a sua espiritualidade, pode seguir acreditando e pode ter um Cristo dentro de você que é um Cristo, sabe, é um Cristo misericordioso, é um Cristo amigo, é um Cristo que abraça Maria Madalena, é um Cristo que fala de justiça. Você pode escolher um pouco que Cristo você tem dentro de você, que Deus você tem dentro de você, e perceber como que atualmente há uma manipulação, né, dos textos sagrados para conduzir cada vez mais para uma pauta de negação de direitos. E que é o Cristo que fala também, né? Só quem não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra, né? Atire a primeira Não uma pedra. mulher, É o uma Cristo mulher. justo. É o Exato. Cristo justo, né? E então eu acho que é muito importante essa luta pela separação, né? E por isso que eu gostei tanto desse meme, né?
Aquilo ali dizem que vai virar um templo, está virando um templo, né? Está virando um templo. Por quê? Pela força política da instrumentalização da religião. Que às vezes se dá muito também por meio de algumas mulheres, né, que estão na política. Eu estou pensando particularmente aqui no caso, não só, evidentemente, da Michelle Bolsonaro, né, mas da Damares Alves, né, que se tornaram, de certa maneira, representantes disso. A Michelle, acho que muito mais fortemente no período mais recente, né, quando a gente vê os discursos da Michelle Bolsonaro nos palanques, os palanques viram púlpitos, né, e ela faz ali longas pregações, né? E acaba embutindo exatamente essa imensa contradição, né? Porque ela justamente num desses últimos discursou dizendo o seguinte, né? Que foi um erro acreditar que se devia separar a igreja da religião, a política da religião, né? É, E vai exatamente na exatamente. direção do que você está apontando. Paradoxo que está presente aí. É escancarado, na é verdade, é escancarado. Do outro lado é escancarado o uso da religião para poder, né? Há pouco tempo atrás, eu não sou versada na Bíblia, mas há pouco tempo atrás eu ouvi um teólogo explicando é, a teoria da dominação. Não sei se você já ouviu Teoria do falar. domínio, né? A teoria do domínio, Isso. exatamente. E também há uma pastora, Desculpa, a teologia Rosmarina. do domínio. Teologia do Isso, domínio. a teologia do domínio é Isso. assustador. E ela Sim. está em prática, porque em nome de religiões, ou a partir da construção de um centro de poder atrelado numa religião, você tem não só templos, mas você tem redes de televisão, você tem representantes no Congresso Nacional, você tem negócios, você tem palanques. É impressionante, é impressionante. Você tem pessoas que estão em cargos executivos, prefeitos, governadores, e essa teologia do domínio, né, ela está aí. Então, vamos construir, não uma teologia do domínio, mas vamos construir aqui algum tipo de aliança a partir da nossa diversidade em torno do Estado laico, de valores democráticos, de direitos assegurados. É necessário agora construir uma força política, né? Porque essa força política ela vai encontrar respaldo na sociedade, como encontrou agora. Agora, o que você acha que a partir desse episódio pode entrar na agenda daqueles movimentos preocupados com justamente o direito das mulheres, inclusive os direitos reprodutivos, né? Porque eu mencionei agora há pouco que me parece que esse episódio, pelo tiro que saiu pela culatra ou pelo tiro no pé, a gente pode usar qualquer uma das duas imagens de tiros aqui, ele realmente abriu um espaço para um debate mais maduro sobre essa questão, né? Será que se cria uma oportunidade para avançar um pouco nesse tema, ou a gente está só vivendo aí acuado por essa extrema-direita fundamentalista? Enfim, a gente tem que voltar algumas décadas atrás. E quando eu estava na presidência do Conselho Nacional, que se chamava Conselho, mas na realidade era como um ministério, um órgão executivo, nós tínhamos um grupo junto com o Ministério da Saúde que tentava fazer cumprir a lei. Eu estou na década de 80, tentando fazer com que hospitais públicos atendessem mulheres vítimas de violência. Isso, apesar de que a lei é de 1940, só vai acontecer em 1989, com a Erundina, né? O Hospital Pérola Byton, em São Paulo. Veja aí, de 1940 até 1989. E Na numa década cidade em particular, né? Não de era uma uma política cidade nacional, né? particular. Mas abriu. A partir daí, você começou a ter, em diferentes estados, essa discussão. E você teve aí uma articulação muito virtuosa, muito interessante, entre médicos e movimentos de mulheres e feministas. E vários médicos a quem eu rendo homenagem iniciaram um processo de retirar do crime e da clandestinidade a atenção ao abortamento nos casos previstos em lei, né?
Porque você tinha aí o Cureta de Ouro, você tinha as mulheres na mão de fazedoras de anjo, você tinha, né, toda uma rede clandestina com índices altíssimos de mortalidade materna, enormes, né? Então, começam a surgir, na década de 90, muito timidamente, os primeiros centros de atenção a mulheres vítimas de violência sexual. E imediatamente são atacados. Imediatamente são atacados. Com muita força, por algumas representações da Igreja Católica, que naquele momento tinha uma presença maior do que os evangélicos, as evangélicas, né? E já vem o medo, o constrangimento, o silêncio, a imensa dificuldade em fazer com que esses centros crescessem como instâncias normais de atenção a vítimas de violência. Em 1993, na Sépia, nós fizemos várias reuniões com hospitais maternidade aqui do Rio de Janeiro, inclusive com a participação de profissionais de São Paulo, médicos, médicas e da Unicamp de Campinas, que já estavam atendendo a mulheres vítimas de violência, para retirar daquele espaço da condenação, daquele espaço do crime, trazer para o espaço da medicina, da atenção médica, a atenção a mulheres vítimas de violência sexual. É tudo muito lento, é sempre apedrejado, sempre colocado nesse lugar de categoria política de acusação. E essa é uma das razões, Cláudio, pela qual nós temos no Brasil gravidezes que ultrapassam as 22 semanas. Que até hoje o Estado, o Poder Executivo, isso é responsabilidade do Executivo, o Poder Executivo não tem oferecido suficientes centros de atenção a mulheres vítimas de violência que, além de profilaxia, né, além de pílulas do dia seguinte, como chamam, ou contracepção de emergência, e eu abro um parênteses, até a contracepção de emergência é atacada por setores religiosos. Até a contracepção de emergência. Sendo que a contracepção de emergência, a FIGO, né, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, já deixou claramente que não é abortivo porque impede a ilação. Não tem aborto nenhum aí, impede a ilação. Mas mesmo assim, Que né, seria a pílula do dia seguinte. é a chamada pílula do dia seguinte. Então, até a pílula do dia seguinte é atacada. Então, o que eles querem? Não tem centros de referência que atendam a mulheres vítimas de violência sexual. E, quando nós entramos no caso das adolescentes, e isso já foi muito dito, mas é sempre bom reprisar, quando você inicia o teu ciclo menstrual na puberdade, pré-puberdade, é muito irregular. Muito irregular. As meninas nem sabem que estão grávidas. Não têm ideia, não têm ideia. Frequentemente é na escola a professora que percebe alguma coisa, né? Ou a mãe, se tem um olhar atento, uma tia, uma irmã mais velha. Quando a barriguinha começa a aparecer, essas meninas já estão com 4 meses, né? Caminhando para 5 meses, e aí elas começam a via crucis de procurar atenção. E aí encontram essa ausência do Estado, a ausência do Poder Executivo. Né? E esbarram também no Judiciário, que muitas vezes vai dizer não dou, não é necessário, mas vai ao Judiciário, um Judiciário ainda muito conservador em instâncias inferiores, né, do Judiciário, que faz a sentença baseado, às vezes, em textos sagrados ou em suas convicções religiosas. Não pode. E está crescendo. O período gestacional vai aumentando. Isso com meninas, com relação a meninas. Mas mulheres adultas, sobretudo as mulheres mais pobres, e a maioria dessas mulheres e meninas são negras, também, né? Vão aonde? E o dinheiro para o ônibus, para o trem, para não sei o quê, para chegar em tal centro,
e vai passando, né? E vai passando. Ou chega lá, como chega em Cachoeirinha, e não é atendida, não é verdade? Em São Paulo. Então, eu acho que é um emaranhado de perversidade. É um Aliás, emaranhado. o que eu ia te perguntar em relação a essa ausência do executivo, né? Você mencionou lá atrás, por exemplo, a questão das escolas, né, e do ataque que certos grupos têm feito, o que eles chamam de ideologia de gênero. E uma das consequências disso tem sido, por exemplo, em nível municipal, até em nível estadual, a aprovação de uma legislação que proíbe o ensino de questões relacionadas aos problemas de gênero, à questão da sexualidade nas escolas. Né? Até a gente viu outro dia aí uma prefeita jogando livro na lata do lixo, numa cidade de Santa Catarina. Existe também algum tipo de ação, aí eu não estou nem falando de ausência do Estado, estou pensando numa outra coisa, uma ação de governos em nível estadual, em nível municipal, no sentido de justamente dificultar esse atendimento de mulheres que são vítimas de violência sexual? Isso também tem ocorrido dentro dessa linha, né, de impedir o abortamento legal? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu me lembro, há muitos anos atrás, por isso que eu quero dizer que essa luta tem uma história muito longa, num governo do César Maia, no Rio de Janeiro, que ele se colocou contra a pílula do dia seguinte, O que César Maia. antecede, inclusive, por quê? Por pressão da igreja. Então é isso. Eu acho que os nossos políticos e as nossas políticas têm que entender que há também uma pressão surda das mulheres e das meninas. Que essa pressão, ela não, ela agora eclodiu. Ela agora eclodiu, porque chegou a um ápice. Mas ela está aí. E é preciso que governantes que são democráticos e que não são extremistas entendam que eles têm o apoio calado. Parem de dificultar o exercício de direitos assegurados às mulheres. Já está tão difícil avançar, né? Você veja aí o PL 442 parado no Supremo Tribunal, né? Já está Esse tão qual que difícil. é? O 442, É o ele trata do PL que quê? permite o abortamento até 12 semanas, Hum. que foi que a ministra Rosa Weber deu um voto memorável, favorável, um voto todo ele ancorado na ideia de direitos humanos, de direitos reprodutivos e de justiça, justiça reprodutiva. E esse PL está parado no Supremo Tribunal, sem, digamos assim, possibilidade de avanço, quando, na maior parte dos países do mundo, e aqui ao nosso ao redor, né, até as 12 primeiras semanas, você não coloca maiores empecilhos para a interrupção da gravidez. Então, o Brasil está muito atrás. E, como eu digo novamente, não está atrás só a nível de direitos reprodutivos. O Brasil está muito atrás, por exemplo, a nível de participação política das mulheres. Quantos países na América Latina têm participação igualitária? No México, desde 2019, que levou agora a uma presidenta, né? O Brasil está atrás de Belize, a nível de participação política das mulheres, né? Isso nas A, Américas, né, você está falando? nas Américas. A Débora Tomé e a Malu vão publicar agora um livro justamente Malu sobre Gato. isso, sobre participação política das mulheres e colocam essa dimensão, né? Vamos entender o Brasil também, não olhar só para o nosso umbigo, mas olhar o Brasil no mundo. E o Brasil está lá atrás, está lá atrás. Não quer dizer que o sexo biológico garanta uma posição avançada em relação aos direitos das mulheres, mas ajuda, né? E então eu acho que quando a gente pensa no que você colocou, se os governos estaduais, municipais dificultam, eu acho que sim, que grande parte ou a maior parte desses governos não expande o número de serviços, não dá suficientes recursos aos serviços que já funcionam. É um pouco assim como se você tivesse uma graduação, né?
na medicina, a oncologia ou não sei, a cardiologia está aqui, mas a atenção ao abortamento seguro está lá embaixo, né? Não, não é possível isso, não é possível. Nós estamos sempre tratando de vidas humanas, sempre tratando de vidas humanas. E a mortalidade materna no Brasil, eu vou falar devagar assim, é escandalosa, escandalosa. Aqui no Rio de Janeiro, a razão de morte materna chegou a 111 por 100 mil, logo depois da Covid. Isso é igual à África subsaariana. Pensar que nossos vizinhos aqui é 20, é 18, é 30. A gente chegou a 111. Isso A tem gente a ver está com a questão do baixando agora abortamento? para 70. Hã? Isso tem a Não, o ver com a questão do abortamento aborto? é a quinta. Não, morte materna, por Em diversas geral, causas. por várias Em causas, tá? geral, a morte materna tem diversas causas, mas a morte materna é um índice da situação e do respeito às mulheres naquela sociedade. Por quê? Porque a Porque morte materna depende muito mais de vontade política do que grandes tecnologias, né? É atenção ao pré-natal, ao parto, ao puerpério, né? E as causas da morte materna, além de causas hospitalares, opressão alta, etc., o abortamento inseguro é a quinta, quarta, em certos lugares, terceira causa da morte materna no Brasil. Então, nós estamos falando de quê? Saúde pública, né? E essa pergunta tua com relação aos governos estaduais, municipais, eu digo governo federal também, né? Porque muitos hospitais são hospitais federais, né? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a questão do abortamento e tem tudo a ver com a questão da morte materna. E a gente viu também, a gente está falando dos governos, né? Mas um órgão que não é um órgão exatamente de governo, mas é quase um órgão paraestatal, Conselho Federal de Medicina, né? Muito dessa discussão surgiu agora, mais recentemente, para além desse projeto, e até esse projeto, de alguma forma, veio motivado também por uma reação do Supremo Tribunal Federal, né, na figura do ministro Alexandre de Moraes, há uma decisão do CFM, né, que é a de proibir, né, o procedimento, né, usado para a interrupção da gravidez a partir da 22ª semana. Né? O que você entende que acontece no Conselho Federal de Medicina, esse mesmo Conselho Federal de Medicina, aliás, que durante o período da pandemia, inclusive, permitiu que os médicos continuassem prescrevendo tratamentos que não fazem sentido, né, que não tem comprovação científica, dizendo que aquilo era uma coisa que ficava no âmbito da autonomia do médico, mas agora não fica no âmbito da autonomia do médico, eles vêm e proíbem o procedimento que é previsto em lei como possível. Então é gozado, né, um Conselho Federal de Medicina que não é lá muito coerente, até mesmo com as suas posições em relação a formas dos médicos procederem. Eu acho que é uma. Todas as associações, a gestão é um esquema de poder, né? Você luta para assumir, você luta para assumir a associação de não sei o quê, de não sei o quê. As correntes que assumiram o Conselho Federal de Medicina, a grande parte de pessoas ali que comungavam com o bolsonarismo, que inclusive tiveram cargos no âmbito do Ministério da Saúde durante o período bolsonarista, não há nenhuma neutralidade, é escancarado, né, de que ali nós estamos atuando a partir de uma posição política. Porque se essa posição política também é embasada em crenças religiosas, eu não sei, não sei qual é a religiosidade, eu diria que eu nem quero saber, né? Mas que claramente há ali uma posição política de um conselho e é o que está embasando a opinião nesse caso, né? Porque a sistolia ela é recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Então, isso já vinha acontecendo quando, ainda no governo passado, o
o gestor da área de saúde da mulher, ele promulgou uma portaria que dizia que todo aborto é crime, Sim, quando pelo Código Penal há algumas circunstâncias que o abortamento não é penalizado. Então, isso já vem de longe, é uma gestação, digamos, coordenada. É isso que eu quero chamar a atenção. Não é assim, puf, aconteceu, meu Deus, olha que maluco esse Sóstenes Cavalcante doido, trouxe um projeto maluco, né? E aí botou essa aberração. Não, imagina, não é tudo coordenado, tem uma coreografia aí, né? Bem organizada. E como você colocou, a outra ponta desse balé é o Supremo Tribunal Federal, porque foi quando o Supremo Tribunal Federal revogou um parecer do Conselho Federal de Medicina que punia médicos, médicas que fizessem o abortamento com 22 semanas ou mais, é que veio essa reação do Sóstenes. Então está tudo encadeado, né? coordenado. A gente precisa se coordenar mais. Nós é que estamos descoordenados, né? Esse pessoal é muito coordenado, talvez até em demasia. É Pois é, articulado, coordenado, é estratégico, entendeu? E a gente tem sim, que entender que a gente precisa também avançar um pouquinho na nossa coordenação e na nossa estratégia. muito bem. Jaqueline, muito boa conversa. Quero te agradecer muitíssimo por ela, mas eu quero ainda te devolver a palavra para você, se ainda tiver algum ponto que ache que a gente não tocou e que é importante trazer, você possa fazer isso agora e também, claro, na sequência aí fazer as suas amarrações finais, por favor. Bem, eu queria agradecer, não quero parecer pessimista, ao contrário, eu acho que houve uma reação fundamental da sociedade civil na sua diversidade, muito alavancada por esse vigoroso movimento feminista, ao qual eu, com muito orgulho, pertenço, mas que abarcou muitos outros setores e que cada vez mais é importante que haja uma atuação em aliança, conjunta, né? E que nós sejamos estratégicos e estratégicas. Agora, eu queria terminar, Cláudio, colocando que quando a Pandora abriu a caixa contendo todos os males, a esperança ficou dentro. Então, Uhum. vamos terminar com esperança. Tá ótimo. É um bom término. É um bom término. E é um bom começo também, eu Um bom diria. começo. Né, que isso possa ser também um bom começo. Muito bem. Bem, então, reiterando aqui, brigadíssimo, Jaqueline, pela conversa, pelos muitos esclarecimentos. E eu quero aqui, como faço sempre no fechamento, além de agradecer a Jaqueline por essa conversa, eu quero também agradecer a todos e a todos que têm acompanhado Fora da Política Nossa Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas de áudio, e quero também, como faço sempre aqui, agradecer especialmente a quem tem contribuído de alguma maneira com o projeto canal. Pode ser por intermédio do botãozinho do Valeu Demais no YouTube, que é aquele botão que tem embaixo do vídeo, o botão do coraçãozinho que permite que a pessoa faça uma contribuição pontual, ou quem assim optar, fazendo uma inscrição no canal, se tornando membro do canal por intermédio do Clube dos Canais, e aí permite isso uma contribuição continuada, de forma parecida, fazendo uma assinatura simbólica no site financiamento coletivo benfeitoria.com, e aí basta digitar benfeitoria.com/apoio Fora da Política Nossa Salvação, ou então ir diretamente ao site do benfeitoria.com e procurar por lá pelo projeto de apoio ao projeto do Fora da Política Nossa Salvação. E ainda, claro, até para quem tem optado também por esse caminho, fazendo um Pix, né? E o Pix, né, ou a chave Pix do canal é contato@foradapoliticanãohasalvação.info. Repetindo aqui também para quem quiser mandar uma mensagem, contato@foradapoliticanãohasalvação.info. Bem, então, de tudo isso, eu reitero aqui meu agradecimento à Jaqueline, me despeço dela e me despeço de todo mundo. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.